Darcy Vera passará o final de semana na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A prisão da prefeita de Ribeirão encerra de forma antecipada um governo que deixou o município à beira da falência e da pior maneira, com corrupção. O esquema desviou 45 milhões de reais dos cofres municipais. A locutora de rádio, que caiu nas graças do eleitorado de Ribeirão Preto e foi a primeira prefeita da história da cidade, hoje é alvo do maior caso de corrupção local. Darcy Vera é apontada como a chefe do esquema de fraudes no âmbito da administração. Uma irregularidade que desviou 45 milhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro de honorários advocatícios de um processo movido pelo Sindicato dos Servidores contra o Executivo, referente à reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor. Juntos eles formaram um conluio, uma associação que, na realidade, forjou um termo de aditamento, isso no ano de 2012, um termo de aditamento ao acordo original de 2008 da gestão do prefeito Gasparini, para que fosse possível, através de um falso consenso, desviar parte dos valores que seriam pagos aos servidores decorrentes daquela ação para o pagamento de honorários dessa profissional. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, o dinheiro fraudulento foi dividido entre Darcy, os ex-advogados do sindicato Sandro Rovani e Maria Zueli Librandi e o ex-superintendente do DAERF, Marco Antônio dos Santos, que foram presos novamente. Outras duas pessoas são investigadas nesta segunda fase da operação. O advogado André Soares Rentes e o presidente afastado do sindicato, Wagner Rodrigues. A delação premiada dele pode ter motivado as prisões e as novas apreensões. O grupo é acusado de associação criminosa, corrupção ativa, passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso, além de peculato, que é o desvio de dinheiro público por 43 vezes. A pena pode chegar a 33 anos de prisão. Uma fazenda em Cajuru, registrada em nome de Zueli, poderá ser usada para ressarcir o município. A propriedade de 98 hectares tem criação de gado, várias casas e chalés de alto padrão para hospedagem, além de uma vasta área de lazer, piscina com quiosque e salão de jogos. Há também equipamentos de ginástica usados em academias públicas ao ar livre. O sítio São Luís do Inhacundá está avaliado em 10 milhões de reais. Um dos objetos de cumprimento do mandado em Cajuru não é apenas para que a fazenda seja resguardada, mas para que todos os pertences nela existentes sejam arrolados, sejam avaliados e sejam depositados para que as cabeças de gado, para que o material de ordenha, para que o maquinário lá existente não venha se perder, para que tudo isso possa, no momento oportuno, ser leiloado e participar do ressarcimento necessário ao erário público. Ribeirão Preto, que já foi considerada a Califórnia brasileira pela riqueza da região, com um orçamento municipal bilionário, está à beira da falência. E chegou a essa crise por conta da corrupção. Em 8 meses, a dívida com fornecedores acumulou 200 milhões de reais. Ao todo, 466 empresas que prestam serviços ao Palácio Rio Branco ainda não receberam, segundo o Tribunal de Contas do Estado. De todo modo, nós precisamos pensar que uma falta de transparência, uma falta de organização, uma falta mesmo de gestão, acaba implicando em gastos maiores ainda para a administração. Para a Santa Casa e Beneficência Portuguesa, o Executivo deve 5 milhões. Ao consórcio Pró-Urbano, responsável pelo transporte coletivo, 4 milhões e meio de reais são devidos. Mas a maior prejudicada é a empresa de coleta de lixo extraambiental, que tem quase 50 milhões para receber da administração e chegou a suspender os trabalhos por causa dos atrasos. A Prefeitura ainda anunciou que não fará o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Isso aí não pode acontecer. Isso aí, ela tem que assumir esses erros dela e pagar o que ela tem que pagar para o funcionário. A gente quer receber o 13º, a gente tem uns compromissos nossos, os servidores estão indignados, bravos, eles estão certos. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A advogada de Darcy Vera, Cláudia Seixas, informou ontem em coletiva que vai provar a inocência da prefeita.
O advogado de Maria Zueli, Luiz Carlos Bento, disse que todo o dinheiro recebido é lícito e que há notas fiscais do mobiliário da fazenda. Por fim, declarou que Zueli foi vítima de extorsão. A defesa de Marco Antônio dos Santos não foi encontrada. A reportagem também não conseguiu falar com a defesa de Wagner Rodrigues e André Rentes. Já os defensores de Sandro Rovani afirmaram que vão entrar com pedido de habeas corpus. Em relação ao atraso no 13º do governo municipal, o Sindicato dos Servidores informou que adotará medidas cabíveis. A Prefeitura culpou a queda na arrecadação e informou que trabalha para quitar as dívidas com funcionários e com servidores até o final deste mês. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o advogado de direito público Vinícius Bugalho. Em São Carlos, o gerente hospitalar da Santa Casa, Eduardo Pramparo. Em Araraquara, o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. E em Franca, o advogado de gestão pública, Deni Eduardo. Gofeto, uma das coisas que eu acho que nós não conseguimos entender até agora, o que, afinal de contas, representa para toda a nossa população o fim trágico de um governo Darcy Vera, ou, se preferir, um fim trágico de um período de 8 anos? Foi a experiência de um governo marcadamente populista que deixou lições amargas. Roberto, vamos para a literatura. Você gosta de literatura e a população se interessa também por grandes segmentos. Nós começamos no primeiro governo da prefeita Darcy Vera, nós vemos como paraninfo Charles Dickens. Qual é a obra de Charles Dickens que marca o início do governo já? As Grandes Esperanças. Principalmente o povo mais simples, o povo da periferia, que votou maciçamente no primeiro mandato. O segundo já houve um pequeno equilíbrio na prefeita Darcy Vera. No arco do tempo, ela foi para o outro campo da literatura, já de Honoré de Balzac. Deixou de ser As Grandes Esperanças e terminou, nos dias de hoje, está terminando com As Ilusões Perdidas. A contabilidade claramente tem o que ensinar para a política. O que nós vemos lá é que não há crédito sem débito, não existe passivo sem ativo, não pode existir autoridade, que vem de autor, autoria. A autoridade é aquele que faz. Quando faz em excesso, fica autoritário. E aí entra por descaminhos. Não há autoridade sem responsabilidade. Essa responsabilidade é que foi partida. Mas nós temos que entender, entretanto, nesse aspecto, que eu entendo, que eu suponho que seja fundamental, é que em política deve-se escolher sempre o caminho mais difícil, que é aquele que permite a todos, inclusive a quem está no exercício do poder, dormir à noite tranquilo. Esse sono que você acabou de me falar, quer dizer, dormir tranquilamente, com a consciência tranquila, que é o melhor travesseiro que existe. Essa que é uma realidade pura e nua que nós devemos colocar em primeiro lugar. Perfeitamente. Deixa eu agora conversar com o advogado de direito público, doutor Vinícius Bugalho, que está aqui em Ribeirão Preto. Doutor Vinícius, uma das coisas que eu acho que chamou a atenção ontem foi quando se viu uma fazenda excepcional, com aparelhos de todos os lados. Se viu muito dinheiro, se falou muito em cifras. Agora, o cidadão comum está se perguntando, eu não tenho hospital, a rua está cheia de buraco, falta água. Quando é que esse dinheiro pode voltar para o município para ser bem empregado? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Gofeto, professor Roberto e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Uma ação de probidade demora, em média, de 15 a 20 anos. Porém, com o novo Código de Processo Civil, possivelmente a execução provisória da sentença e em até 5, 7 anos esse bem pode ser incorporado ao patrimônio público. Mas sejamos otimistas, essa partida ela vai durar muito tempo. Deixa eu tentar entender, doutor, porque eu tomei um susto e o Gofeto falou aqui, é isso mesmo. Quer dizer que podemos pensar em até 20 anos ou, no máximo, até 7 anos para ter toda essa grana que foi tirada daqui de volta?
Professores, na esfera civil, agora na esfera criminal a coisa tem se mostrado um pouco mais rápido e o exemplo mais fácil é a Operação Lava Jato, em que o juiz Sérgio Moro está conseguindo leiloar os bens logo após a aprovação das suas sentenças condenatórias. Então, na esfera criminal, com o sequestro de bens e a imediata indisponibilidade e logo após a sentença, leilão desse bem, talvez consigamos aqui, através da quarta vara, o leilão dos bens antes mesmo do que a esfera civil. Somente o tempo nos dirá. Eu estava olhando lá também, tem aparelho para educação física que deveria estar na praça pública, quer dizer, foi levado para lá. O velhinho ou o jovem que quer fazer exercício não pode também. Também vão ter que esperar um tempão para isso voltar? Possivelmente, professores, e ele não pode voltar o bem em si, ele tem que ser leiloado e depois do leilão arrecada-se valores e se transfere para os cofres públicos, tal qual a lancha lá do Rio de Janeiro do ex-governador, tal qual os jatinhos e outras operações policiais que estão rondando o país através da Polícia Federal. Isso demora um tempo e também devido ao processo legal que está na Constituição Federal. Mas não se preocupem, por tudo que está sendo feito, a Justiça, ela talvez vai tardar um pouco, mas não vai falhar. Ela vai ser precisa, objetiva e o mais importante, as instituições brasileiras democraticamente estão funcionando muito bem e o Judiciário está funcionando muito bem, dando o seu devido direito de defesa também. Perfeitamente, tomara que demore pouquinho para a justiça ser feita, porque está todo mundo de sapato cheio com tanta infelicidade e tanta injustiça. Eu vou agora a São Carlos, vou conversar com o gerente hospitalar da Santa Casa, Eduardo Pramparo. Já que estamos falando de dificuldades, Eduardo, uma das coisas que também chama a atenção é o problema da saúde, quer dizer, está faltando grana, não está faltando, tem um novo prefeito, não tem um novo prefeito, na sua especialidade. A administração pública também falha e a coisa pega? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde também aos nossos demais colegas. A saúde pública como um todo carece na administração de bons profissionais e que reflete diretamente na gestão do dinheiro e na falta de repasse para os hospitais, para a atenção básica, também para outros equipamentos de saúde. Da mesma forma que qualquer empresa é administrada e que tem os resultados positivos, a gestão municipal também tem que praticar também os princípios de governança com o objetivo de poder cumprir o orçamento e cumprir as suas obrigações e, principalmente, saber escolher as prioridades no momento de crise que nós estamos passando. Perfeitamente. Deixa eu ir agora até Araraquara conversar com o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. Gustavo, quando a gente fala em administração pública, a gente pensa em respeito ao bem público, em respeito às necessidades que o cidadão tem. Araraquara troca de prefeito, tem ainda agora uns novos planos administrativos. O que você pensa a respeito da gestão pública na sua cidade? Boa tarde. Boa tarde a todos, não só aqui na cidade de Araraquara, mas em São Carlos e Ribeirão Preto, né, Franca também, a região toda. A gente tem uma oportunidade única agora com a mudança dos prefeitos, com a mudança da gestão, de fazer as coisas certas, de fazer as coisas da maneira que ela deve ser feita. O Tribunal de Contas tem instruído esses novos prefeitos para seguir no caminho correto. Então, primar pela transparência, né, de todas as contas, você está com o portal da transparência sempre atualizado, você receber bem as perguntas dos cidadãos e responder, você ter uma ouvidoria que funciona, você receber canais de denúncia, você ter um controle interno eficiente dentro da sua prefeitura, ter uma pessoa que vai estar zelando pelo bem público e está ajudando a gestão a tomar as melhores decisões. A gente viu nesse caso infeliz de Ribeirão Preto e a gente está vendo nas dificuldades financeiras que está tendo com a Prefeitura de São Carlos, muito não só uma má gestão, mas alguns casos que revolta a população. Então, às vezes, no caso do desvio, que está sendo investigado em Ribeirão Preto, o dinheiro que foi desviado ele não é suficiente para cobrir os problemas financeiros da prefeitura. Mas o servidor saber
que a primeira parcela do 13º dele vai atrasar ou o fornecedor ficar sem receber e saber que teve parte do dinheiro que foi desviado, isso causa uma revolta muito grande. Então, os novos gestores, a nova gestão, ela tem que primar pela transparência, tem que ter um canal de comunicação com os cidadãos, tem que planejar melhor, tem que ter uma redução nas despesas. Não vai ser o ano de 2017 não vai ser um ano fácil, a gente teve uma queda de arrecadação grande, então a gente não pode achar que nesse primeiro ano o prefeito vai resolver todos os problemas também. Então a gestão dos próximos 4 anos tem que ser feita de uma maneira de recuperar 2018, 2019 uma boa gestão. Perfeitamente. Vou a Franca agora conversar com o advogado em gestão pública, Denis Eduardo. Se não, vejamos. Franca, em 2004, teve lá uma dívida monstruosa, mais de 150 milhões de reais. Hoje, a dívida sendo paga e ela está em 39 milhões. Isso quer dizer que quando a gente administra a contento as finanças, a gente pode diminuir as dívidas, mas a gente não fica com dinheiro para bons investimentos. Que futuro espera o prefeito Gilson para os próximos 4 anos aí em Franca? Boa tarde a você. Boa tarde. Correto. De fato, nós tivemos, sim, essa dívida aí que ainda está sendo paga, mas hoje o prefeito Gilson de Souza ele já vai pegar a prefeitura também com uma outra dívida que não diz respeito a esse FGTS e INSS. É uma dívida dessa outra gestão que gira hoje em torno de 46, 48 milhões de reais. E o futuro para o prefeito é um futuro de baixa arrecadação, com investimentos que vão ter que ser muito bem calculados, as áreas em que vão ser feitos esses investimentos, para que o pouco dinheiro que existe em caixa e que entre no caixa, ele seja bem aplicado, né? Um dos grandes problemas também que a gente verifica nessas administrações em geral, não só aqui em Franca, é que nós temos grandes investimentos, mas nós não temos o que chamamos em gestão pública de accountability, né? Nós não fazemos essa verificação dos impactos e dos indicadores de resultado desses investimentos. Então, isso é bastante importante, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo investimentos, mas não vamos ter o retorno, o impacto que a sociedade precisa, né? Então, isso também tem que ser muito bem avaliado por todos os prefeitos que vão assumir agora, porque não basta apenas, em gestão pública, políticas públicas, não basta apenas escolher uma ação, mas a gente tem que avaliar se essa ação é a correta para sanar aquele problema que se coloca para o administrador. Perfeitamente. Confetor, aproveitar aqui uma história que você contou que eu achei muito bonita e de uma sabedoria muito grande do seu avô, que lá no futuro as sombras do presente serão muito bem refletidas. E faço essa colocação porque é o seguinte, os erros dos últimos 8 anos... erros políticos da administração, Darcy, o seu secretariado e assim por diante, tudo isso aí vai refletir de que maneira na população? Para quem vai a conta? Isso. Essa pergunta... Perfeitamente. Para quem vai a conta? Os erros cometidos na Foi brilhante que nem o seu avô agora, gostei. Não, pelo menos na careca, né? O meu avô dizia o seguinte, os erros do passado projetam sombras muito longas. Sim. E a tragédia grega, nós... já discutimos isso, trocamos ideias. A tragédia grega mostra que elas existem sempre por decisões que nós tomamos. Um casamento infeliz, Sim. uma separação inoportuna, a venda de um imóvel que não deveria ocorrer, a formação de uma sociedade imprópria, e por aí vai. Toda tragédia tem a nossa impressão digital. Sim, não é culpa de ninguém, nós sim, é que temos a responsabilidade. Eles podem ser coautores. E esse é um caso típico. A conta chega para a sociedade sob a forma de aumento de imposto, sob a forma de déficit fiscal. O imposto, a dívida de hoje representa a geração de imposto no futuro. Sim. E mais, não é apenas uma geração. O Pacto Social estica. Em 8 anos de administrações, duas administrações caóticas, isso provoca uma hipoteca que se lança não sobre 2 administrações, sobre 2 gerações. Os erros cometidos no presente
projetam sombras longas no passado. E é isso que é o problema. Mas os erros de quem? Quem lancetou o tumor? Quem tirou a infecção? Foi a Polícia Federal. Mas quem deveria ter prevenido? Vamos lá. Um condomínio de culpas. Primeiro lugar, o Legislativo. Sim. Segundo lugar, a mídia, nós também. Sim. Nós também. Sim. Inclusive o jornalismo investigativo. Sim. Em terceiro lugar, o Tribunal de Contas. Quarto lugar, mas não quarto por ordem, estou lembrando dos quatro. O Ministério Público, existe para isso, o Ministério Público. Quinto, a sociedade civil, as organizações não governamentais, os grêmios estudantis, ou os estudantes também não sabem que eles que ficarão com a dívida. Sim. A juventude, isso é que é importante. Os sindicatos, aquilo que chamava na Revolução Francesa o terceiro Estado, que é a sociedade civil. Sim. Jean-Jacques Rousseau, no livro O Contrato Social, ele diz claramente, abre aspas, e quando todos falharem, como o caso de todos nós, Sim. toda a cidade, ainda resta o cidadão. Mas o cidadão também falhou. Quantas ações populares, por exemplo, foram ajuizadas na comarca de Ribeirão Preto com casos envolvendo a administração? Se tiver uma ou duas durante um curto período e insignificantes em relação ao montante do débito. Então, Roberto, todos são culpados, é um condomínio de culpa. O que nós temos que achar é quem é o síndico desse condomínio ou quem é o cínico desse condomínio. Essa que é a pura verdade. É verdade. Nós temos que ver essa realidade. Todos falharam. Aí, sim. Inclusive o cidadão. Portanto, não resta ninguém. Verdade. Deixa eu voltar a conversar agora com o doutor Vinícius Bugalho. Ô, doutor, eu fiquei aqui pensando e fazendo contas com a minha cabeça naquilo que o senhor falou. Vamos lá, 20 anos, digamos, para a gente ter a grana de volta. Essa grana volta com qual valor, afinal de contas? O valor que quando ela foi surrupiada, tem correção, não tem? Ou ela volta lá embaixo? Professores, vamos parafrasear o que disse Cícero ao derrubar Catilina, né? Catilina, até quando você vai abusar da nossa paciência? No caso judiciário, não há que se falar, mesmo porque, de acordo com a lei de improbidade administrativa, pode-se aplicar multas em até 100 vezes o valor aí do vencimento do servidor, e essa dívida ela é atualizada por correção do Tribunal de Justiça, mas 1% de juro ao mês. Então, ela vai voltar, talvez, com o devido processo legal e de defesa, corrigida e mais com juros de 1% ao mês. Tomara que assim seja, porque eu vou insistindo. É muita grana que voou pelo ralo, tirando da cidade, tirando da população mais carente, que é a que mais paga. Ela paga com a inflação, ela paga com os desmandos administrativos, como nós acabamos de ver. Deixa eu ir até São Carlos para conversar de novo com o gerente hospitalar da Santa Casa, Eduardo Pramparo. Eduardo, por falar em população carente, o que a Santa Casa se prepara, ou como a Santa Casa se prepara para o ano que vem, pois, afinal de contas, a saúde continua em baixa em toda a região. Não é diferente na sua cidade. Com certeza. Nós estamos fazendo a famosa lição de casa. Nós trouxemos uma equipe de consultoria para nos ajudar, porque temos que aprender com todo mundo. Falando em livros, tem um livro muito clássico chamado Feitos para Durar. E as Santas Casas, na sua maioria com mais de 100 anos, trabalham com uma certa profissionalização e muito grande, porque senão todos já teriam sucumbido faz tempo. E essa questão de gestão, que não tem gestão na Santa Casa, vem à prova essa sobrevivência que nós estamos aí, inclusive Santa Casa de Araraquara, Santa Casa de Ribeirão Preto e nós. Então, eu fico um pouco chateado quando alguém fala que nós não temos gestão. Além do mais, uma mesa administrativa basicamente trabalha de graça, não tem nenhum ganho para isso aí, para poder suportar essa saúde da população mais carente. Fora isso, nós estamos renegociando todos os contratos com os nossos fornecedores, estamos também renegociando a contratualização com o município para saber exatamente o que o município quer comprar. Porque para tocar o volume de assistência que eles querem sem o repasse financeiro devido, não tem como manter a assistência que a população deseja e merece também, para falar a verdade. Deixar bem claro que as Santas Casas, ela é uma instituição da população, da sociedade. Então, nós administramos dinheiro público. E nós também, quando temos
auditorias dentro do hospital, do Tribunal de Contas, do Conselho Municipal de Saúde e outras frentes para poder nos ajudar a mostrar essa nossa transparência, como é bem dita. Mas, no contante à gestão, nós estamos cortando totalmente todos os custos ou aqueles valores que não estão necessariamente ligados à assistência para poder sobreviver, porque temos certeza que 2017, claro, com a entrada da nova gestão, que terá que reorganizar a casa, não será fácil também para eles como para nós. Perfeitamente. Vou agora até Araraquara, quero conversar com o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. Gustavo, a gente fez um alarde danado quando foi criada uma região metropolitana. Parecia que a região metropolitana ia salvar tudo e todos e evitaria até que no futuro desvio de verba e assim por diante. Nesse contexto da região metropolitana, a administração de cada cidade tem mais responsabilidade para não atrapalhar o seu vizinho? Sem dúvida. Tem alguns serviços que a gente consegue distribuir nessa região metropolitana de maneira que você melhora a efetividade deles, né, diminui o custo, dilui nessa região. Já tem outros que realmente é um serviço que é centrado, regionalizado, que a gente tem que atender cada bairro, cada região, até trabalhando com subprefeituras em alguns momentos, né? Então a gente sabe muito bem que as creches, as UBSs, os PSFs, cada vez mais você vai enxergando o seu bairro também como uma pequena cidade que tem que ser bem gerida, né? Mas existe uma grande dificuldade ainda também de ter pactos entre regiões vizinhas, entre prefeituras, fazer trabalhos juntos. Existem alguns movimentos e alguns acordos, mas ainda você enxerga muito o prefeito vendo os problemas só da sua cidade, sendo que, em muitos casos, um problema numa cidade ela impacta muito a outra, né? A gente sabe que uma cidade que não atende bem a sua população na área da saúde, por exemplo, vai acabar sobrecarregando a cidade vizinha ali, que vai ter que receber esses pacientes. Então é importante a região trabalhar junto para ter uma boa gestão nessas diversas áreas. Situação de Ribeirão assusta vocês aí de Araraquara? Não, viu? Realmente é uma situação... a gente não escutou aqui. Tá, pois não. Realmente... A situação de Ribeirão é um alerta para todas as cidades paulistas, né? A Ribeirão, que foi uma grande cidade, ela lidera as cidades paulistas para um caminho de qualidade de vida, de boa gestão do dinheiro público. Quando a gente recebe o impacto de uma notícia dessa, realmente isso deixa triste todas as cidades e preocupados. Fala assim, como está sendo gasto o dinheiro da minha cidade, né? Existe esse tipo de desvio também na minha cidade. Então a gente recomenda muito o cidadão cada vez tentar participar mais. Participar de conselho de saúde, conselho municipal de educação. Realmente está entendendo um pouco mais as contas, indo em audiências públicas, né? Não deixar só... A política é uma frase importante, né? Que a política é muito importante para deixar na mão só dos políticos. A cidade toda precisa abraçar isso. Perfeitamente. Bem lembrado, muito bem colocado. Deixa eu ir até Franca agora conversar com o Dene Eduardo, que é advogado de gestão pública. Vamos lá. Franca tem um orçamento até que pouquinho, não é lá perto das grandes cidades. Pouquinho que eu digo, perto das outras grandes cidades da região. E vai sobrar pouco para o investimento. E não dá para contrair mais dívida, tem que pagar a que tem. Qual é a situação agora para o ano que vem? Correto. Nós precisamos, primeiramente, equacionar essas dívidas que nós temos, né? E deixar, principalmente, essas dívidas que foram parceladas lá de 2004, garantir que elas sejam pagas efetivamente para não gerar mais juros, novas renegociações, né? E piorar a situação. E realmente nós também precisamos, aqui em Franca principalmente, de um incremento na nossa receita de uma forma a efetivar melhor a cobrança também dos tributos, né? Nós não temos, eu julgo que não temos ainda um sistema tão eficiente quanto deveria, quanto a essa cobrança, essa arrecadação de tributos. E nós temos aí algumas outras ferramentas que hoje não seriam possíveis sem aumentar qualquer tributo, né? Sem aumentar qualquer imposto, que nos dariam um maior
caixa para a gente fazer esses investimentos. Mas nós vemos também que a população pede muito ainda aqui em Franca por saúde e educação, o problema das creches aqui ainda é muito complicado e a questão de saúde também, que ainda temos pessoas aguardando nos prontos-socorros aí por 4, 5, 6 horas. Então essas duas áreas eu acredito que sejam bastante prioritárias para o novo governo e são áreas que demandam um certo investimento considerável. Mas como disse anteriormente na minha fala, nós precisamos escolher bem as ações que vão ser tomadas, discutindo isso com a sociedade, com as organizações sociais, né, para que nós consigamos investir o dinheiro no local correto, para que também não tenhamos outra situação que não seja de corrupção, mas a de uma má utilização do dinheiro público, né? Colocando o dinheiro público em locais onde ele só vai enriquecer o bolso da iniciativa privada e não vai trazer nenhum benefício para o social. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o advogado de direito público Vinícius Bugalho. Em São Carlos, o gerente hospitalar da Santa Casa, Eduardo Pramparo. Em Araraquara, o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. E em Franca, o advogado de gestão pública, Deni Eduardo. Profeto, para a gente fechar a nossa conversa deste sábado, o futuro político da nossa cidade de Ribeirão Preto tem alguma projeção para o futuro? Para a gente simplificar, está tudo escuro? Não. Onde que Deu tem, uma claro? sorte, um aspecto político, uma sorte. A sorte, né? Ela é caprichosa, aquela mulher caprichosa. A fortuna muito mais Nós tivemos ainda. 3 governos municipais que estiveram de acordo com o governo federal. Do governo estadual. O prefeito Condeixa Filho com o governador Adhemar de Barros. Era pedir e ser atendido. O prefeito Costábulo Romano, muito bem articulado com o governador Jânio Quadros. E agora o prefeito futuro Duarte Nogueira com o governador Geraldo Alckmin. Eu, quando vejo o governador falar com esse secretário, porque atualmente não é secretário, e com o prefeito eleito, me parece que o pai está falando com o filho. Tem qualquer coisa de um filho que ele gostaria que fosse político como ele também. Então, essa facilidade é ponto positivo. A economia de Ribeirão Preto e da região é muito forte. Ela vai cavalgar, em termos de recuperação, no binômio agronegócio e, fundamentalmente, o segmento de exportação na esteira do câmbio. Agora, a verdade é que no livro O Quarteto de Alexandria, Lawrence Durrell diz o seguinte: governar é uma arte e não uma ciência, porque a sociedade é um organismo, não é um sistema. Então, não sendo um sistema, não é o aspecto da artístico da política, que não é uma ciência. Você estuda como ciência e define sempre como arte, facilita a administração municipal através da ação do político, do chefe do executivo e a ação também do parlamento no Câmara Municipal. Nós temos que entender agora que nós temos que ser otimistas, porque a cidade merece. É isso. Governar é não contar mentira. Isso, mas esse é o aspecto fundamental. Quando governar é não contar mentira, nós temos que policiar para dizer se aquilo que foi falado coincide com a verdade, porque política, lamentavelmente, é a arte de usar a palavra para esconder o pensamento. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado a você.